Olá, gente, a paz, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal e eu quero te dizer que você vai assistir agora uma nova mensagem e que você seja impactado por essa mensagem. Já ative as notificações, compartilhe, deixe o seu like, que você tenha uma boa mensagem, um tempo precioso na presença de Deus, ouvindo a voz dele. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Jeremias, um dos profetas maiores, capítulo 31, versículo de número 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Você que tem Bíblia, acompanhe aí na sua Bíblia. Você que não tem, acompanhe com a gente aqui no telão. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias 31, 1. Naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, os que sobreviverem à destruição que está por vir, encontrarão favor até no deserto, pois darei descanso ao povo de Israel. Há muito tempo o Senhor disse a Israel, eu amei você com amor eterno, com amor leal, a atrair para mim. Mais uma vez o versículo 3 do capítulo 31. Há muito tempo o Senhor disse a Israel, eu amei você com amor eterno, com amor leal, o atrair para mim. Feche seus olhos, vamos orar. Soberano e eterno Deus, aqui nós estamos mais uma noite, Senhor, diante da tua grandeza, excelência, majestade, porque te reverenciamos, acreditamos na tua palavra, na tua promessa, naquilo que o Senhor fala, naquilo que o Senhor cumpre, está cumprindo, porque nós cremos que tu és o Deus verdadeiro, eterno e poderoso. Nos conduza nessa noite, nos dê uma boa palavra, é isso que nós pedimos. Fale ao nosso coração, por meio da sua palavra, por meio da boca do pastor, é isso que nós pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Amada igreja, palavra do Senhor, palavra de promessa, e todas as vezes que nós olhamos para o livro de Jeremias, nós encontramos palavras de exortação, mas nós encontramos lá no final, depois de Deus ter exortado todo o povo pela boca de Jeremias, agora Deus, Ele, através do arrependimento do povo, faz uma promessa, e se lembra o povo que Ele é o Deus de todas as famílias de Israel. Ele se lembra ao povo de Israel, através de Jeremias, que Ele é um Deus que vai fazer com que esse povo encontre favor no deserto, vai fazer com que eles descansem, vai fazer com que eles tenham paz, tenham verdadeiramente momentos de glórias diante de um cenário de devastação. Jeremias, como outros profetas, profetizou em um período muito difícil da história, um período pelo qual o povo de Israel foi extremamente saqueado, foi extremamente mortos, segundo alguns historiadores. Cerca de 250 mil judeus morrem naquela invasão de Nabucodonosor. Mas diante de um cenário de guerra, onde as ruas eram cheias de corpos, cadáveres, diante de um arrependimento de um povo, Deus agora lembra ao povo de que a mesma promessa que fez para Abraão, Ele precisa cumprir através dos filhos que se arrependeram,
Porque é sempre assim na história. Desde Gênesis nós iremos encontrar cenários muito cíclicos, voláteis, cenários em que reis, segundo o coração de Deus, reinam, governam, mas cenários também em que os homens se pervertem e se perdem. Mas a promessa de Deus se manteve em pé, a promessa de Deus não falha, porque o compromisso de Deus é com a sua palavra, é com aquilo que Ele falou. E eu quero te fazer uma pergunta aqui: quantos de nós já nos sentimos rejeitados? Alguém pode levantar a mão? Seja sincero. Quantos de nós? Eu sou o primeiro que levantou a mão. Até hoje ainda em alguns lugares a gente se sente, né? Quem já se sentiu com vontade e o desejo de parar, desistir? Eu falo da caminhada cristã mesmo. Vou parar, vou desistir. Não dá mais. Aumenta um pouquinho mais o fundo para mim, por favor. Todos nós já sentimos rejeitados em algum momento da história. E também com vontade de parar, de desistir. Mas eu quero levar a sua história, a minha história, para dentro da Bíblia. Porque a gente olhando para a Bíblia acha que nunca ninguém teve esse desejo e essa vontade de parar. Salmos, capítulo 73, versículo 1 ao 3. É o Salmo de Asaf, o levita, se não me engano, o maior, do templo de Salomão. E olha só o que ele diz. Ele era um servo de Deus, piedoso, crente. Mas Asaf escreveu assim: certamente Deus é bom para com Israel, para os que têm o coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de suas perversidades. Em algum momento da história, Asaf, ele pensa em parar, ele pensa em desistir, ele pensa em dar um basta na sua vida, porque ele se encontra fraco, desanimado, rejeitado, talvez por Deus e talvez pelos homens, e ele tem essa vontade de parar, de desistir. A gente encontra também muitos outros homens de Deus, profetas principalmente, que teve vontade de parar. Então aqui nós temos um ponto em comum com a sua história, com a minha história, de que homens que estão nessa Bíblia, na palavra de Deus pelo qual nós cremos, também tiveram o anseio e o desejo de parar. Isso faz parte da nossa vida como seres humanos, sentimentais, racionais, limitados, pecadores, porque o efeito da queda nos causou isso. O efeito do pecado em Adão nos deixou agora instável quanto às nossas argumentações e os nossos raciocínios. E por isso que muitas das vezes tem dia que nós acordamos e falamos: eu vou vencer, eu vou crescer, eu vou orar, eu vou prosperar. Mas tem dia que a gente acorda dizendo: eu vou parar, eu vou desistir, eu não vou nem trabalhar, eu vou ficar em casa. Não é assim, porque isso faz parte da nossa vida. Se sentir rejeitado, se sentir um bagaço, querendo parar, faz parte da nossa vida. Mas o que a gente precisa entender é que existe uma promessa sobre nós. O que a gente precisa entender é que existe uma promessa sobre a nossa vida. E essa promessa não foi feita por homem, porque se fosse feita por homem, o homem ele falha, o homem erra, o homem promete e não cumpre. Mas essa promessa foi feita por Deus, amém? E é por isso que a igreja está de pé, porque muitos ainda dos que ainda que pensaram em desistir, os seus pés quase se desvaleceram, estão de pé ainda sem forças, se levantaram e continuaram a caminhada. Sabe por quê? Porque creram na promessa. Estão de pé porque creram
na promessa de Deus. E olha só o que diz o texto que nós lemos. Naquele tempo diz o Senhor: eu serei o Deus de toda a família de Israel. Aquele povo talvez está sem entender, porque diante de um cenário de guerra, diante de um cenário de destruição, diante de um cenário em que muitos morreram, como que Deus, Ele ainda diz que Ele é o nosso Deus? É diante dessas situações que muitas das vezes nós duvidamos de Deus. Não é quando tudo está bem que nós ainda lembramos da promessa. Não é quando nós estamos com tudo em dia que nós lembramos das promessas, mas nós lembramos muitas das vezes da promessa quando nós estamos no pior dia, na pior fase da nossa vida. Só que nós lembramos da promessa e muitos não se lembram, querendo que a promessa se cumpra, mas muitos se lembram dizendo: cadê o Deus que diz que prometeu? Ele diz: eu serei o Deus de toda a família de Israel e eles serão o meu povo. Esse sempre foi o propósito de Deus, nos ter como seu povo, nos ter como seus. Versículo 2: assim diz o Senhor: os que sobreviverem à destruição que está por vir, os que sobreviverem, encontrarão favor até no deserto. Deus estará com eles até no deserto, pois Deus está dizendo que Ele dará descanso àquele povo. Então aqui nós entende que existe uma promessa ao invés de nada. E por que existe uma promessa ao invés de nada? A gente entende também que algo nos atraiu em Deus para que Ele nos amasse. E a pergunta é: o porquê Ele nos ama tanto? Porque mesmo aquele povo, em meio ao cenário de guerra, em meio ao cenário desfavorável, Ele diz: vocês serão meu povo, eu te darei descanso, eu encontrarei favor sobre vocês. Versículo que nós lemos também vai dizer no 3: eu amei você com um amor eterno, com amor eterno e leal o atraí para mim. Que amor é esse? Que tamanho amor é esse? De um Deus que fez uma promessa ao invés de nada, que nos atraiu. E por que será que Ele nos ama tanto? Nos ama diante de um cenário devastado. Nos ama quando as portas se fecham. Nos ama quando não entendemos a situação. Deus continua nos amando. Deus continua nos amando. Assim como nós temos a capacidade, e você que é pai, você sabe disso, de amar o seu filho mesmo dizendo não para ele. Deus também nos ama dizendo não. Deus também nos ama quando a situação é desfavorável aos nossos olhos. E é sobre esse amor que eu quero falar hoje aqui nessa noite. Isaías 49:15 vai dizer o seguinte: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama, pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz. Deus disse: mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês, eu não vos abandonaria, eu estaria contigo ainda. A pergunta é, e nós precisamos entender ou questionamos a Deus: o que nós fizemos para merecer esse amor? Amor que opera por meio do caos, amor que se revela por meio da dificuldade, amor que se revela diante de um cenário que é inacreditável para nós e que nos constrange. A pergunta que não quer calar: o que nós fizemos para ser amado tanto por esse Deus? O texto diz que Deus quer ser o nosso Deus, o Deus do seu povo, e nós somos o seu povo.
O texto diz que Deus nos escolheu como povo seu. O texto também diz que Deus repreende e castiga. A gente entende, interpreta isso, aquele que ama. Porque se houve um castigo, se houve um amor por trás disso, é porque Deus, Ele nos ama. O texto diz que nós encontraremos favor no deserto, no momento de dificuldade da nossa vida. E também o texto diz que Ele nos dará descanso. Sabe por que tudo isso é possível? Talvez nós não entendemos. E nós interpretamos de que aquilo que acontece de mal com a gente é um castigo de Deus, é porque Ele não nos ama, é porque Ele nos abandonou, é porque Ele não nos ama verdadeiramente. Mas tudo isso é porque Ele é fiel à sua palavra, e a promessa que Ele fez para Abraão, a promessa que Ele fez desde o começo da história, é que nós seríamos o seu povo. Se você entender isso, muitos não entendem. Se você entender que você pertence a Deus, que Ele é o seu Pai e que você pertence a Ele também, tudo muda. O que nós precisamos entender é que nós temos uma promessa, igreja. Nós temos uma promessa desde os primórdios do Evangelho, desde os primórdios da criação, foi feita uma promessa para todos nós. E a promessa é de que nós seríamos dele. A promessa é de que ele nos escolheu. A promessa é de que nós encontraríamos favor diante de Deus. A promessa é de que ele nos daria descanso. E a promessa é de que ele nos atraiu para ele, porque ele nos amou. E ele nos ama, e é isso que importa. E eu quero falar um pouco sobre o amor de Deus, porque lá no versículo 3 ele vai dizer: há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno. Não é um amor de um dia para o outro, não é um amor de uma semana, não é amor de um mês, não é amor de um ano, não é amor passageiro, mas é um amor eterno. O texto é bem claro: Ele nos amou com amor eterno. E nós precisamos entender isso. Com amor leal o atrair para mim. Saiba que quem te atraiu para que você se achegasse a Deus não foi a sua mera necessidade de Deus, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas foi através da presença de Deus que nos escolheu. E por isso que a igreja de Deus, ela é santa, é forte, e ela vencerá todas as batalhas, todas as guerras. Quem está comigo nessa noite, glorifica o nome do Senhor, porque foi Ele quem nos escolheu primeiro, antes de nós escolhermos a Deus. Antes de nós o escolher, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para o propósito. Não conhecemos o tamanho desse amor, sabemos só que Ele nos amou. Uma coisa que nós precisamos entender é que nós somos filhos amados. E quem é filho não é como simplesmente um estrangeiro. O que acontece é que dentro da igreja existe muitos filhos vivendo como filhos estrangeiros, vivendo como filhos que não é herdeiro, vivendo como filhos adotivos. Nós não somos filhos adotivos, nós somos filhos reais, nós somos filhos de Deus. E precisamos entender isso. Mateus capítulo 7, versículo 9, olha só o que diz: se o seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? É uma pergunta. Portanto, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Igreja, nós precisamos entender e colocar dentro de nós essa consciência de filho. Existe muita gente vivendo como estrangeiro dentro da igreja.
Existe muita gente que ainda não caiu a ficha de que ele, de que ela é filho. E vivem como mendigos, vivem como pessoas desprovidas, sendo que é herdeiro, porque o filho, ele tem essa característica de herdar aquilo que é herança do seu pai. Nós precisamos ter essa mente próspera, nós precisamos ter essa mente de filho, de herdeiro, porque se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Isso é promessa e palavra dele. E a pergunta é: que ponto que nós não entendemos? O que até hoje falta clareza em nós? O que até hoje precisa ser explicado de uma forma mais clara? Porque muitos não entenderam isso, que é filho. A gente está falando aqui daqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, que se entregou a Ele, ou que vai se entregar a Ele nessa noite, porque está sentindo uma chama queimando no seu coração, chama e desejo por esse Deus. E que ponto que nós não entendemos? Qual está sendo a nossa dificuldade? De entender que nós temos um Pai, de entender que se nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é o nosso Pai celestial. Nós precisamos entender as coisas, porque um pai, ele nunca quer ver o filho em uma situação ruim. Só que nós associamos aquilo que é ruim, que acontece com a gente, como castigo eterno de Deus. Mas não é, é castigo passageiro. Porque todo pai que ama seu filho, ele repreende o filho. Toda mãe que ama sua filha, seu filho repreende o filho. Só que o filho não entende. Só que quando o filho amadurece, ele entende. E aí a mesma coisa que o seu pai fazia, a mesma coisa que a sua mãe fazia, ele agora vai fazer com os seus filhos. Só que os filhos pequenos não entendem também. Olha só como que Deus é o nosso Pai, e tudo que Ele faz é nos amar com amor eterno. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Eu amei vocês com amor eterno, com amor leal, o atraí para mim. Ele nos atraiu. Ele nos atraiu. Na oração do Pai Nosso, a gente encontra o primeiro elemento a se pedir, falando em uma ordem, é o pão. Primeiro se pede o pão, e depois se pede perdão pelos pecados. Só que você não entendeu ainda. Talvez você ora o Pai Nosso todos os dias, mas tem um mistério muito grande a ser revelado aqui. Porque o que acontece? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, meu Pai. E depois, perdoe as nossas dívidas. Sabe o que isso quer dizer? Porque ainda que nós sejamos pecadores, ainda que nós sejamos miseravelmente cruéis e desagrade o nosso Deus, Ele nunca vai deixar de nos faltar o pão. Ele nunca vai deixar de nos faltar o pão. E você quer uma prova disso? Será que você deixa o seu filho sem pão quando ele te entristece? Qual mãe, por mais terrível que seja, quando o seu filho te dá trabalho, quando o seu filho te dá desgosto, esconde todas as comidas? Parece que é nesses momentos que você faz o que ele mais gosta. Ele me deu trabalho, ele me entristeceu, estou triste pelas más companhias, pelos testemunhos, mas hoje eu vou fazer aquele macarrãozinho para ver se ele fica comigo em casa. Esse é o amor que é compartilhado, irmão. É por isso que na oração do Pai Nosso, nós pedimos primeiro
o pão, porque Deus vai te dar o pão, ainda que você seja perverso, ainda que você continue sendo ruim, ainda que você continue sendo alguém que entristeça, que desagrada a Deus. Eu não estou falando isso para você se vangloriar de que você tem o pão, mesmo entristecendo Deus, mas eu quero que você tenha na sua consciência que Ele te ama, independente das situações. Ele te ama, independente dos desertos. Ele te ama, independente daquilo que você possa fazer. Você não pode fazer nada tanto de bom para cobrir o sacrifício de Cristo, como nada de ruim para permitir que Ele talvez te abandone de uma forma cruel. Porque se você é filho realmente, você é herdeiro, e não tem como um filho deixar de ser filho. Por isso que um pai, ainda que o seu filho te entristeça, ele sempre deixa o alimento para o filho. Ele sempre prepara o melhor para o filho. É por isso que lá em Isaías capítulo 49, versículo 15 vai dizer: vejam, eu escrevi o seu nome na palma das minhas mãos. Sabe o que isso quer dizer? Que todas as vezes que Deus olha para as suas mãos, o nosso nome está lá, porque nós somos filhos, nós somos herdeiros, e nós temos e estamos debaixo de uma promessa nessa noite. Quantos pode glorificar o nome desse Deus? Quanto pode, aleluias, entender, aleluia, que esse Deus está aqui e Ele trabalha ao nosso favor. Desde a antiguidade nunca se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele nos ama, Ele nos escolheu, Ele nos atraiu. E por isso que nós precisamos levantar dessa situação que nós estamos, nos colocar de pé e continuar a caminhada. Não podemos parar, porque nós temos uma promessa. Nós não podemos desistir, ainda que a situação seja difícil. Nós não podemos parar, nós não podemos jogar tudo para o alto, porque nós temos uma promessa, e esse dia está chegando em que Ele, nas nuvens em glória, vai buscar a sua igreja, e isso é o que importa. Ali nós seremos purificados de todo pecado, ali nós seremos verdadeiramente lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos aqui, Deus te trouxe aqui para dizer que Ele te ama, que Ele te atraiu, que Ele te escolheu, mesmo diante dessa situação difícil que você está vivendo. Sabe por quê? Porque a sua fé, ela é provada no meio da dificuldade. Não existe prova de fé no meio da fartura, não existe prova de fé no meio da abundância, não existe prova de fé no meio das suas regalias, mas existe prova de fé no meio da dificuldade. Como diz um sábio uma vez: o sofrimento me ensinou a orar, e através da oração eu me tornei uma criatura poderosa. Por isso eu tenho que dizer: obrigado, sofrimento. O sofrimento, irmão, parece que quando ele se aparta de nós, nós ficamos muito relaxados com a situação. Nós não lembramos de Deus, nós não lembramos das pessoas. Eu digo isso para a maioria das pessoas. Claro que tem uma minoria que mesmo na abundância, mesmo com riqueza, mesmo com saúde, ainda consegue glorificar a Deus, mas isso é para o mínimo, isso é para poucos. Muitos só se achega a Deus quando está passando por dificuldade. E Deus precisou provar o seu povo. Deus precisou fazer com que o seu povo sofresse, perdesse até a vida, muitos deles, por causa da sua desobediência. Porque um pai, ele corrige aquele que ele ama. Só que como nós temos mente ainda, que é uma mente que não pode contemplar a grandeza de Deus e os seus feitos, nós, como crianças, achamos que o não de Deus é para nossa miséria, é para nos prejudicar. Só que nunca foi. Uma coisa que eu quero te falar: nós não entendemos o porquê Ele nos ama tanto. Até hoje ninguém conseguiu entender o amor
de Deus. Como diz aquela canção, que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Amor que nos surpreende. Amor que não quer nada em troca. Amor que conhece os nossos defeitos, mas parece que isso não importa. Tudo que Ele quer é nos amar. E é isso que nós temos que entender. Deus nos trouxe aqui para lembrar que nós somos filhos, que nós temos uma promessa e que Ele nos ama independentemente da situação que nós estamos vivendo, e que jamais nós iremos compreender esse amor, o porquê Ele nos ama, o que nos chamou a atenção em Deus, o que nós fizemos para que Ele viesse nos amar. Nós temos que apenas aceitar esse amor inexplicável, que nos ama, mesmo quando nós não somos verdadeiramente aquilo que Ele queria que nós fôssemos. É um amor inexplicável, é um amor que a palavra vai nos mostrar que é incondicional, não tem condição para Ele nos amar. Ninguém entende o porquê Deus nos ama tanto, mas nós precisamos não entender o porquê que Ele nos ama, mas aceitar esse amor, nos levantar, nos posicionar, levantar nossa cabeça e marchar, porque Ele trabalha ao nosso favor, Ele nos ama, Ele nos escolheu, aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Oh, aleluia. Nós não iremos entender, mas só precisamos aceitar o amor de Deus em nossa vida. E o que a gente se vê é um cenário de cemitério dentro da igreja muitas das vezes. Filhos, herdeiros, carregam a promessa, usufrui de tudo aquilo que o seu pai lhe dá, só que vivem cabisbaixos, com semblantes de derrota, caminhando parecendo cadáveres ambulantes. Irmão, o dia que você entender o que é ser filho, o que é ser mãe, o que é ser pai, para você que tem filho é mais fácil. Gente, entenda isso. Prosperidade é o que sempre a psicologia financeira vai dizer, não é acúmulo de bens, é estado de espírito. O homem próspero, ele não precisa ter uma BMW, ele não precisa morar em Alphaville, mas se ele entendeu que ele é filho, e ele anda como um líder, um guerreiro, alguém que tem verdadeiramente as características de Deus, ele já é o homem mais rico da história. Bens é consequência. Você precisa olhar diferente. Você precisa entender que Ele compartilhou com nós da sua riqueza. Somos filhos de Deus e precisamos caminhar por essa visão de filho. Quando você começa a andar como um filho de Deus, com a cabeça erguida, olhando além das coisas, com visão de autoridade, de líder, de pessoas prósperas, você vai entender que as riquezas te seguirão. Irmão, se você está atrás de riqueza, você não está servindo o Deus bíblico. Isso a cultura judaica vai falar. Deuteronômio 28, as bênçãos te seguirão. Você não precisa estar ligando para todo mundo atrás de bênção. Você não precisa estar ligando para empresas atrás de bênção. Eles que precisam te ligar. Porque você é filho, você é herdeiro, e você tem uma promessa. Glória a Deus. Então não precisa entender esse amor, é só você aceitar esse amor, entender que a partir de hoje você é filho. E eu não quero ver ninguém dessa igreja andando de cabeça baixa. O filho, quando ele é um filho que ele tem a presença de Deus, que ele carrega as marcas desse Deus criador dos céus e da terra, ainda que ele passe por dificuldade. Sabe o que ele fala? A dificuldade não é para me derrubar, é para me preparar para um propósito maior. Deus, ele está te treinando, te testando nesse primeiro estágio, para você viver aquilo que somente
somente por essa fase de dificuldade você iria ter capacidade de se preparar para o melhor. E a gente não entende. A gente já quer viver o melhor, o propósito. Entenda que você tem uma promessa. Entenda que Ele te ama, isso já é o bastante. Entenda que Ele te ama com amor eterno, isso já também é o bastante. E que Ele te atraiu. Por isso que todos que estão dentro da igreja, João 10 vai dizer: eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quando eu chamo as minhas ovelhas, elas vêm até mim. E aí a gente entende o que diz aquele versículo: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque Deus verdadeiramente nos chama. Aí quando nós entramos dentro dessa porta, porque nós fomos, é porque a palavra diz: vinde a mim, então nós fomos. Só que quando nós atravessamos a porta, olhamos do outro lado, Ele está dizendo assim: eu não lançarei fora nenhuma ovelha que o meu Pai me enviar. Você entendeu? O Pai que enviou. Nós não tivemos capacidade de ir, nós fomos atraídos. E é por isso que nós precisamos ter essa mente diferente. Mente de filho de Deus. Nem os anjos têm o privilégio que nós temos, mas nós temos o privilégio de se tornar filho de Deus, legitimado. É tanto esse amor inexplicável, inentendível, é tanto esse amor inalcançável, inacessível, que nós iremos ver que Ele amou tanto, que a criação não foi um basta para Ele. Ele agora resolve se manifestar e mostrar para nós ainda mais esse amor, quando Ele entrega o seu Filho Jesus por nós. Ele nos tornou filho, Ele nos amou, Ele nos atraiu, e como se já não bastasse agora, Ele entrega Jesus para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, porque Ele ama inexplicavelmente, Ele ama incondicionalmente. Isaías 53 versículo 3 vai dizer o seguinte: foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para Ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Diante de todo esse cenário, Deus ainda nos atraiu, Deus ainda nos amou com amor eterno, Deus ainda nos escolheu para ser o seu povo, Deus ainda nos escolheu como propriedade sua. E diante disso tudo, como já se não bastasse, Ele envia o seu Filho Jesus. E sabe o que a gente faz? A gente rejeita Jesus, a gente olha para Jesus com um olhar desprezível. Nós olhamos para Jesus e não nos importamos. Sacrificamos, crucificamos Jesus, a maior expressão do amor de Deus. E mesmo assim, sabe o que aconteceu? Ele não nos abandonou. Ele não deixou de nos amar, igreja. Meu Deus do céu, Senhor. Isso daqui era motivo para você estar glorificando, para você estar refletindo. Isso daqui era motivo para você estar adorando esse Deus, porque em tudo que Ele fez, Ele não deixou de nos amar. Tem muita gente que vive dizendo ainda que Ele não te ama. Tem muita gente ainda que vive dizendo que Ele não se importa com você. Teve muita gente e tem muita gente ainda que vive dizendo que Ele não olha para você simplesmente por causa de um financiamento que não deu certo, simplesmente porque você não conseguiu comprar seu apartamento, simplesmente porque você não conseguiu ter filhos, simplesmente porque você não conseguiu aquela promoção, simplesmente porque você às vezes está passando por uma fase difícil. Julga fortemente que Deus não te ama. Ele fez isso tudo
E ainda mais, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Porque a pergunta é: qual de nós teríamos coragem de entregar um filho como Deus entregou seu filho? Se alguém se voluntariar, levante a mão. Ninguém. Porque Ele verdadeiramente nos amou. E Jesus, nessa noite, Ele está querendo dizer algo para você. Ele te ama, independente das situações, mas tudo que Ele quer de você é um reconhecimento desse amor, não expresso simplesmente em ações, mas no interior da sua alma, do seu espírito, do seu coração. Fala, gente querida, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já quero neste momento te pedir para que você possa ativar as notificações, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo. Compartilhe com um amigo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado e um abraço. Até mais. Valeu!